Meditações no Evangelho de João. João capítulo 9, do versículo 13 ao versículo 25. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver. Ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Esses versículos nos mostram o quão pouco os judeus do tempo de Nosso Senhor compreendiam o verdadeiro uso do dia de sábado. Lemos que alguns fariseus se indignaram porque um homem cego foi milagrosamente curado em um sábado. Eles disseram: esse homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Uma boa obra havia sido claramente realizada em favor de um semelhante indefeso. Uma grave enfermidade física foi removida. Um grandioso ato de misericórdia foi praticado. Mas os inimigos de Cristo, cegos em seus corações, não viam qualquer beleza naquele feito. Chamaram-no de violação do quarto mandamento. Esses homens que se julgavam sábios entenderam completamente errado o propósito do sábado. Não percebiam que o sábado fora feito por causa do homem, instituído para o bem do corpo, da mente e da alma humana. De fato, era um dia a ser separado dos demais, santificado e guardado com zelo. Mas a sua santificação nunca teve por fim impedir as obras de necessidade ou os atos de misericórdia. Curar o enfermo não era transgredir o sábado. Ao censurar Nosso Senhor por fazê-lo, os judeus apenas expuseram sua ignorância da própria lei que professavam conhecer. Haviam se esquecido de que é tão pecaminoso acrescentar a um mandamento quanto subtrair dele. Esses versículos também nos mostram até que ponto o preconceito pode levar os homens maus. Lemos que os judeus já haviam resolvido que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Esses homens estavam determinados a não crer. Tinham decidido que nenhuma evidência mudaria suas mentes e nenhuma prova influenciaria sua vontade. Eram como homens que fecham os olhos, amarram um pano sobre eles e se recusam a retirá-lo. Assim como mais tarde taparam os ouvidos quando Estevão pregou e se recusaram a ouvir quando Paulo apresentou sua defesa, assim também se comportaram nesse período do ministério de Nosso Senhor. De todos os estados de espírito nos quais os homens não convertidos podem cair, este é de longe o mais perigoso para a alma. Enquanto uma pessoa for aberta e de mente honesta, há esperança para ela, por mais ignorante que ela seja. Ela pode estar, no presente momento, envolta em densas trevas, mas ela está disposta a seguir a luz se a luz for mostrada. Pode estar caminhando com todo o afinco pela estrada larga, mas ela está pronta a ouvir alguém que lhe aponte um caminho mais excelente? Em resumo, ela é ensinável? Ela é humilde como uma criança e livre de preconceitos? Se essas perguntas puderem ser respondidas afirmativamente, nunca devemos nos desesperar quanto à salvação desta alma. O estado de espírito que sempre devemos desejar possuir é o dos nobres bereanos.
Quando eles ouviram pela primeira vez a pregação do apóstolo Paulo, eles escutaram com atenção. Eles receberam a palavra com toda a prontidão de espírito. Eles examinavam as Escrituras, comparando o que ouviam com a palavra de Deus. E por isso nós somos informados que muitos deles creram. Felizes são aqueles que seguem o mesmo exemplo. Esses versículos também nos mostram, por fim, que nada convence tão profundamente um homem quanto seus próprios sentidos e experiências. Lemos que os judeus incrédulos tentaram em vão persuadir o homem cego curado por Jesus de que nada havia sido feito por ele. Contudo, tudo o que eles conseguiram foi uma resposta simples e firme. Uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Como o milagre fora realizado, ele não pretendia explicar. Se aquele que o curara era pecador, ele não ousava julgar. Mas que algo lhe havia acontecido, disto ele tinha absoluta certeza. Ele não podia ser convencido contra a sua própria experiência. Pensassem os judeus o que quisessem. Havia dois fatos inegáveis dos quais ele tinha plena consciência. Eu era cego, agora vejo. Não há evidência tão satisfatória ao coração de um verdadeiro cristão quanto essa. O seu conhecimento pode ser limitado. A sua fé pode ser fraca. A sua compreensão doutrinária pode ser confusa e ainda imprecisa. Mas se Cristo de fato operou uma obra de graça em seu coração, por meio do seu Santo Espírito, ele sente em seu íntimo algo que não pode ser derrubado. Antes eu estava em trevas, agora eu tenho luz. Antes eu temia a Deus, agora eu o amo. Antes eu me deleitava no pecado, agora eu o aborreço. Antes eu era cego, agora eu vejo. Jamais devemos descansar, até que saibamos e sintamos dentro de nós alguma obra real do Espírito Santo. Não nos contentemos com o nome de cristão e com uma forma externa de cristianismo, que desejemos uma experiência verdadeira e pessoal com Cristo. É certo que os sentimentos podem ser enganosos e que eles não são tudo na religião. Mas se não temos nenhum sentimento interior sobre as coisas espirituais, isso não é um bom sinal. Isso é um sinal muito ruim. O homem faminto come e se sente fortalecido. O sedento bebe e se sente revigorado. Por certo, aquele que tem em si a graça de Deus, ele deve ser capaz de dizer: eu sinto o poder de Deus.